hoje nós vamos falar de microfones. Eu vou começar falando com esse microfone de lapela e depois vou fazer algumas demonstrações com estes 4 microfones, que são 2 tipos diferentes de microfone que eu tenho aqui. Eu quero começar já dizendo que eu escrevi um texto sobre microfone, sobre tecnologia de microfone, sobre preço de microfone, lá no Notícias da Ciência da Terra. Vou colocar o link nas show notes ou aqui no canto, se eu conseguir colocar. Eu não sei se o site está autorizado no YouTube para ter link aqui, mas se tiver, tá aqui, se não, tá nas show notes. Hoje em dia, como eu já falei no outro vídeo, microfones estão relativamente potentes. Eu tive a oportunidade de testar o microfone do iPad Pro mais recente e do MacBook 16 polegadas da Apple. São ótimos microfones, sem brincadeira, dá para você gravar um podcast e enganar bem. Ainda não são a qualidade de um microfone específico para áudio, para voz, mas são muito superiores ao que eu tinha disponível 5 anos atrás. E uma coisa que você tem que ter em mente na hora que você decidir gravar esse podcast é que você precisa dar para o ouvinte a melhor qualidade de áudio possível, a melhor qualidade de áudio que você conseguir dar. Porque a maior parte das pessoas não ouve podcast como ouve, o cara tá sentado, tem todo um sistema de som, com fone de ouvido, tranquilo, não. As pessoas escutam podcast passando com o cachorro, lavando louça. Eu escuto muito podcast no carro e caixa de som de carro não é lá essas coisas, né? Então, quanto melhor a qualidade do áudio que você conseguir dar para quem está ouvindo, melhor vai ser a experiência da pessoa. Então, depois que você já está produzindo seu podcast há praticamente 1 ano usando microfone de lapela ou microfone baratinho, e você decide que você precisa melhorar o seu áudio, aí você vai procurar por um microfone de qualidade, microfone feito especificamente para capturar áudio, para capturar música ou para capturar voz. E existem alguns tipos diferentes de microfones. Eu vou tratar de 2 tipos hoje. Eu vou falar de microfone dinâmico e microfone condensador. O microfone condensador, ele é um microfone mais para estúdio, para você instalar ele no lugar e não ser mexido, porque eles são frágeis. Eles são muito mais sensíveis, geralmente são melhores, também são mais caros. Este aqui é um microfone condensador. Eles necessariamente precisam de uma fonte de energia. Esse aqui não aceita pilha. Eu tenho um outro que aceita da TSI, que aceita pilha. Como é que você faz para dar energia? Você vai espetar o seu cabo num mixer ou numa interface de áudio com um cabo XLR. E aí ele vai dar a energia que o microfone precisa para funcionar. E aí você liga, se for, por exemplo, na interface de áudio ou no mixer, vai ter um botão escrito Phantom Power. Phantom Power são 48 volts que o microfone precisa. Não sei porque tem esse nome, é um nome esquisito. Mas enfim, Phantom Power. Se ativa, aí ele passa a mandar energia pelo cabo XLR para o microfone. Eles tendem a ser muito bons para gravar voz. Eles pegam as sutilezas da voz humana muito bem, só que se você não ajustar direito, eles vão pegar muito ruído ambiente também, que eles são muito sensíveis. Eu recomendo que todo mundo comece com microfones dinâmicos. O microfone dinâmico, o princípio mesmo, é um diafragma que mexe, né, a sua voz mexe o diafragma e ele transforma aquilo em sinal elétrico. Só que ele funciona com a energia da sua própria voz, você não precisa do Phantom Power ligado, você não precisa necessariamente de um cabo XLR, você pode usar um cabo de microfone, né? Um cabo, eu não tenho nenhum aqui, eu tenho um RCA aqui só, mas enfim, cabo que eu falei no outro vídeo, cabo de 1/4 de polegada. O microfone dinâmico, ele tende a aguentar mais, de maneira geral, a estrutura do microfone dinâmico faz com que ele seja menos delicado, então ele aguenta um pouco mais de pancada. É o tipo de microfone que é sempre usado em em estádio, ou em apresentações ao vivo, porque se esse microfone cair, se alguém puxar o fio, ele dificilmente vai estragar. Os microfones condensadores são mais frágeis nesse sentido, a estrutura do microfone é mais frágil. Os microfones dinâmicos, o microfone de maneira geral é o seguinte, a audição humana detecta mais ou menos entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou 20k Hz. A maior parte dos microfones não vai captar tanto. Bons microfones tendem a evitar ou não capturar muito bem áudios abaixo de 100 Hz. O que é feito de propósito, porque 100 Hz geralmente é onde está o ruído de ventilador, ou de ar-condicionado, ou de frigobar funcionando.
E cada microfone é feito de um jeito. Se você compra um bom microfone, ele vai vir dentro da caixinha, ou às vezes até na documentação no site, vem um gráfico com os pontos em que a frequência que ele detecta e a qualidade da frequência. Isso é uma boa maneira de começar a escolher um microfone. Digamos que você, depois de gravar podcast por quase um ano, ou por um ano, você descobre que a sua voz é mais aguda e você queria que ela fosse mais grave. Ou ao contrário, sua voz é muito grave, você queria que ela fosse um pouco mais aguda. Você vai comprar um microfone que detecta melhor o som que você quer elogiar na sua voz e segurar um pouco o som que você não... a área, né, o ambiente, a região da sua voz que você não gosta muito. O problema é que você geralmente consegue ver isso em microfones mais caros. Microfones de R$70, de 80, às vezes até de R$100 não vem com esse gráfico. Eu acho que esse aqui, Tajima não, o Waldman, ele tem no site. Agora, esse da Behringer e esse da Tajima não tem. Então, você acaba tendo que testar mesmo. Por isso que eu recomendo que quando você está procurando por um microfone, vê resenha na internet com fone de ouvido, põe esse fone de ouvido bom e escuta a resenha que as pessoas fizeram às vezes no YouTube, ou gravaram áudios e colocaram em fóruns, ou mesas não, né? Que é sites de discussão. E se você não estiver achando resenha de um microfone, desconfie dele. Ou ele pode ser muito novo, mas geralmente essas empresas elas mandam os microfones para os YouTubers para testar. Mas assim, procure microfones que tem resenha, que tem várias pessoas testando para você ouvir a qualidade. Tudo bem que a qualidade do microfone, quando passa pela compactação, pelo algoritmo do YouTube, perde-se um pouco, mas é o suficiente para você ver se você prefere um microfone assim ou daqui do jeito. Uma outra coisa que eu preciso falar, eu não sei como é que chama em português. É uma teoria econômica que chama Law of Diminishing Returns. Seria Lei dos Recursos Reduzidos. Que significa que quando você dobra o preço de alguma coisa, você não necessariamente dobra a qualidade. Compara um carro de R$20 mil e um carro de R$40 mil. O carro de R$40 mil vai ser bem melhor do que o carro de R$20 mil. O carro de R$40 já vai ser mais potente, vai ser mais econômico, vai ser mais confortável. Aí você pula do carro de 40 para o carro de R$80 mil. Aí você passa a ter câmbio elétrico, direção elétrica, ar-condicionado que funciona, o isolamento acústico desse carro é muito melhor que o carro de R$80 mil, então o isolamento acústico muito melhor que o isolamento de um carro de R$40 mil. Chega a ser 2 vezes melhor? Não, mas é bem melhor. Agora, quando você passa de um carro de R$80 mil para um carro de 160 mil, as melhorias são sutis. O que um carro de 160 mil tem que o de 80 não tem? Talvez ajuste de banco de altura, talvez ajuste da direção, a tecnologia do câmbio automático vai ser um pouco melhor, mas já vai ser o mesmo câmbio automático. Tem a mesma direção, a elétrica tem o mesmo bom ar-condicionado, o mesmo isolamento acústico, a mesma potência, a mesma economia. Um carro de 160 mil para um carro de 320 mil, você está comprando a marca. Tem talvez mais airbags, tem 6 airbags em vez de 4 airbags. Talvez ele seja um pouco mais estável nas curvas, mas não tem muita melhora. Quanto mais caro uma coisa, menor é o retorno que você tem. E a mesma coisa com o microfone. Um microfone de R$40, com algumas exceções, são uma porcaria. Eles não elogiam a sua voz, eles capturam frequências nos lugares errados, é difícil você configurar eles, a voz fica às vezes espocada, não são muito legais. O microfone de R$80 eu já recomendo. O microfone de R$80 é o mínimo que você pode. R$70, R$80 se você comprar uma promoção, se você comprar usado. Aí depois, com o microfone de R$160, você vai até perceber alguma diferença na qualidade do áudio, mas ela é sutil e o mais importante, você tem que ter ouvido bom para você perceber a diferença. Eu consigo perceber a diferença entre o microfone de 80 e de 160 se eu estiver prestando muita atenção, se eu estiver com um ótimo sistema de som e um grande fone de ouvido. Aí eu consigo perceber que em certos pontos da voz você tem uma sutileza melhor, a voz é mais macia, ou tem uma eliminação completa de ruído. Uma outra coisa que microfones têm também, esses microfones que eu tenho aqui, todos eles estão no formato cardioide. Cardioide é o formato, a área em volta do microfone que ele capta som melhor. Como se fosse uma bolha, tem aqui. Cardioide
Dizem que é porque parece um coração, para mim parece uma bundinha. Mas enfim, tem cardioide, tem supercardioide, ultracardioide, tem bidirecional, tem unidirecional. Geralmente o microfone que você vai comprar para podcast, o microfone mais comum para estúdio, para música, para rádio, para voz, são cardioides ou supercardioides. Significa que eles rejeitam o áudio que vem de trás do microfone. Você quase não escuta. Não é que ele rejeita completamente, mas ele captura muito mais baixo, muito mais, com menos detalhe, interfere menos. Ele detecta mais bem aqui na frente. Aí você vai virando de lado, ele vai perdendo um pouco da detecção. Então, os microfones mais caros, talvez eles sejam melhores para rejeitar aqui atrás, né? Mas você não precisa sair gastando R$1.200 no microfone agora. Você pode comprar um microfone de R$80. Eu vou comprar um desses aqui que eu vou testar para mostrar aqui, já é o suficiente. Microfone condensador, eu levei 6 ou 7 anos para ter um microfone condensador. Eu paguei R$600 nele. É o melhor microfone que eu tenho. Mas eu duvido que se você ouvir podcast que eu gravei neste cômodo, que eu tenho um mixer aqui com os microfones dinâmicos, e eu gravei sozinho lá no outro cômodo com o microfone condensador, eu duvido que você vai perceber a diferença. Então uma coisa muito legal, uma característica de microfone dinâmico, é por isso que eles estão todos com esse afro aqui. Porque microfones tendem a capturar uma característica da voz humana que a gente não percebe quando a gente fala, que chama-se plosivas. A plosiva é aquele som de explosãozinha quando você fala P e B, P, B, B. Então, esses filtros aqui, esse aqui, o Trackstar, eu uso um afro e um pop filter, porque ele é muito sensível. Eu uso as duas coisas. Isso aqui, ele elimina, geralmente, o mais forte do P e do B. O pop filter, que é esse parece um pedaço de tecido aqui, ele tende a ser 2 camadas de tecido que difundem, sei lá, que dividem, espalham o áudio do P e do B, desse P, né? Tem alguns sons de metal, que eles são feitos para você fisicamente desviar o áudio mesmo, só que eles são muito mais caros. Eu prefiro esses aqui, para mim são suficientes. Então deixa eu testar alguns desses microfones aqui para você ter uma noção do que eles representam. Então eu mudei as coisas de lugar aqui para facilitar a minha vida. Vamos lá. Este microfone dinâmico da Waldman. E ele acha que ele é brasileiro. Eu não tenho certeza, eu acho que essa marca é brasileira. Este aqui é o microfone da Behringer 8500. E este aqui é o microfone da Tajima. Eu preciso falar o nome desses. Eu vou colocar os nomes dos microfones aqui embaixo para vocês perceberem a diferença. Então, este é o microfone. Vamos falar uma palavra que é igual para todos, assim, uma frase para você poder comparar. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E o rato roeu a roupa do rei de Roma. Para comparação, este aqui é o meu microfone. Esqueci, condensador. Nossa, deu branco da palavra aqui. Então, uma coisa legal desse microfone, eu vou escolher um microfone para falar, para usar ele aqui. Então é o seguinte, os microfones dinâmicos, eles não precisam de energia. Você pode usar uma entrada, um cabo XLR ou um cabo que não... Ele necessariamente precisa de XLR, mas lá na frente ele pode ser um cabo de 1/4 polegada. O microfone condensador precisa, microfones condensadores são mais sensíveis, são mais delicados, são mais caros. Os microfones dinâmicos, você consegue encontrar bons microfones por um preço relativamente baixo. E esses 3 microfones aqui, se não me engano, eu vou colocar os preços juntos aqui, mas eu acho que eles também são na mesma faixa de preço. Eu já usei microfones mais caros e eu não senti uma grande diferença. Eles são mais fáceis de trabalhar, você tem que mexer no áudio em pós-produção menos depois. Mas um desses aqui já é o suficiente. Uma outra coisa que eu acho super legal de microfones dinâmicos, apesar de eu particularmente não usar, mas tem um efeito que chama efeito de proximidade. Você procurar em inglês Proximity Effect. Você vê muito canal sobre ensinando a usar microfone, ensinando a fazer podcast, falando do Proximity Effect. É um efeito de você falar super perto do microfone. Quando você se aproxima do microfone, parece que os microfones dinâmicos eles têm a tendência de aumentar o grave da voz. Deixa eu tentar nesse outro aqui. Então aqui eu estou falando normal, a distância normal. E aqui agora eu estou praticamente comendo o microfone.
Você deve ver isso em muito show de música, que o cantor quase engole o microfone. É para ele ativar o efeito de proximidade. E agora o efeito de proximidade neste aqui. Deixa eu falar longe, estou falando longe aqui, não tem. É uma distância normal. E agora eu estou quase engolindo o microfone. É essa a diferença. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não me importo com o efeito na minha voz. Mas eu sempre dou a sugestão para o pessoal que grava comigo para tentar e ver se gosta. Uma outra coisa também importante é o treino para você falar no microfone. É muito comum a gente estar falando aqui, aí você olha para um lado, aí você olha para o outro. Quando você estiver treinando para você usar o microfone, você for explicar para seus eventuais co-apresentadores como usar o microfone, imagina que você tem uma articulação entre a sua boca e o microfone. Porque aí, se você está olhando para frente, beleza, o microfone está captando toda a sua voz. Se você vira para o lado, imagina que tem uma articulação aqui, ó, você vai sempre direcionar a sua voz para o microfone, não importa se você está falando com a pessoa aqui à esquerda, se você está falando com a pessoa da direita. Essa região bem na frente do microfone é a mais importante, porque se você tira um pouco o áudio, você tira um pouco o som, você fica um pouco mais para trás na hora de falar, você percebe que tem uma diferença no som. Então essas são as dicas que eu dou para microfones dinâmicos. E outra coisa que é legal é assim, esses são 3 aqui que eu estou dando exemplo. Quando você estiver pesquisando para o microfone, se você achou um preço bom no Mercado Livre ou em outro lugar e você quer saber como é que é o microfone, se você não tem a oportunidade de pegar e testar, o que na parte das vezes a gente não tem, dá uma olhada em canais no YouTube ou vídeos que a pessoa resenhou o microfone, que ela gravou o microfone. Quanto mais diferente vídeos você ouvir, porque as vozes das pessoas são diferentes, é melhor. E assim, por mais que o YouTube ele tenha um tipo de compactação que não vai permitir que você ouça exatamente o que a pessoa gravou, é próximo o suficiente para você decidir se você prefere um Tajima, ou prefere um Audman, ou prefere um vocal, ou prefere um Lesson. É legal você ouvir para você ter alguma noção. Você vai ter certeza na hora que você tiver o microfone mesmo. Por isso é bom comprar em lojas que permitem que você retorne. Por exemplo, Mercado Livre, acho que a maior parte das lojas permite que você retorne um produto se você não gostou. Mas um microfone nessa faixa de preço já vai ser o suficiente. Às vezes até mais barato, como eu falei, o microfone vocal KL5, eu não sei se é feito mais. E eu também falei de outros microfones de 40, 50 reais lá no texto no Notícias da Terra. É um texto mais completo do que este vídeo aqui. Muito bem, então é isso para este vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como conectar o microfone no computador através de um mixer ou uma interface de áudio. Até lá.